meus amigos e amigas do portal Contra a Prosa, hoje esse vídeo não estava programado, mas o advogado Dr. Vinícius me mandou aqui uma boa notícia. Eu quero compartilhar com vocês sobre, inclusive, o processo que foi aberto na Justiça, não sei se vocês se lembram, pelo ex-secretário de Educação de Heliópolis, o professor Antônio Marcos, que numa postagem que eu fiz aqui no vídeo, eu questionei o seu papel à frente da secretaria, fiz uma crítica contumaz, evidentemente, e ele não gostou, né? Fez queixa na delegacia, abriu uma queixa-crime contra mim e o processo seguiu para a Justiça. Teve uma audiência, eu chamei o advogado Dr. Vinícius para fazer a defesa. No dia ele pediu que eu retirasse do canal as críticas que eu fiz, porque segundo ele estava prejudicando a carreira dele. E eu disse a ele que não, se ele quisesse, ele poderia, eu daria espaço a ele aqui no canal, para que ele pudesse explicar, né? Para que ele pudesse dizer por que foi que ele passou aquele tempo na secretaria e nenhum projeto, nenhuma base, nada foi construído para mudar essa realidade da educação daqui de Heliópolis. E ele não topou, o processo seguiu em frente. E agora foi decidido, dia 18 de dezembro, assinado pelo juiz de direito, Dr. Daniel Pereira Pondé. E ele coloca aqui, logo no início do processo, ele diz o seguinte: defiro a JG, considerando a documentação juntada, sem delongas, entendo que a queixa-crime que agita os autos, apesar de bem escrita, deve ser rejeitada, uma vez que não existe justa causa para a presente ação penal, consoante razões doravante descritas. Os fatos imputados como criminosos, através de um blog, estão dentro da liberdade jornalística e da liberdade de expressão. Destarte, o querelado teria dito que o querelante, o querelado no caso sou eu, e o querelante é o professor Antônio Marcos, teria assumido o cargo por um ajuste político, por ser irmão, aqui é seu, por seu irmão ter ajudado a financiar a campanha eleitoral e que não teria apresentado projeto educacional eficaz. Apesar de serem críticas duras, estão dentro da liberdade jornalística em face de pessoa que ocupava cargo público de relevância na comunidade. E aqui ele cita ao longo do processo o que diz o Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Tem muitas coisas aqui, nós não vamos ler tudo, mas eu queria, minha gente, ele reservou um trecho que é de impecável eficácia, proferido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso. E eu vou ler esse trecho para vocês aqui, está aí na tela para vocês verem. Referente aí um processo tal, ele disse: a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico, ou então veicule opiniões em tom de crítica severa,
dura ou até impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública, investida ou não de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira, excludente, anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender jurisprudência, doutrina. O Supremo Tribunal Federal tem destacado de modo singular em seu magistério jurisprudencial a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção de regime democrático. E aí segue. E aí no final ele fecha a questão e diz: portanto, com fundamento no artigo 395, parágrafo 3º da CPP, rejeito a queixa-crime ofertada. Cícero Dantas, 18 de dezembro de 2022, Daniel Pereira Pondé, juiz de direito. Claro que essa decisão aí eu não sei, não é definitiva, nunca é definitiva, porque sempre cabe recurso, mas está aí um voto dado, não é porque ele foi a meu favor, é porque ele foi correto. Não houve aqui, repito, nenhuma ofensa à pessoa do professor Antônio Marcos, a quem todos nós conhecemos, e é uma pessoa que nunca desejou mal a ninguém, uma pessoa que não tem maldade com as pessoas, é um cidadão, né, que tem o seu espaço na sociedade muito bem caracterizado. Agora, o professor Antônio Marcos foi elevado à condição de secretário de Educação. Ele tem que dar uma satisfação à sociedade. É um cargo público. Quer dizer que eu me elejo vereador, me nomeio um secretário, me nomeio um diretor de alguma coisa. Eu tenho que ter os elementos para justificar a minha função. Não fiz isso aqui por isso. Não fiz aquilo ali por aquilo. Realmente isso aqui está ruim, porque isso não pode melhorar, porque precisa de um arcabouço maior de comportamentos, de atitudes, e eu sozinho não resolvo. Então você tem que justificar. Porque parece que as pessoas são colocadas nos cargos públicos, e isso é verdade, tanto no Brasil como em Heliópolis, para pagar promessas políticas, para acomodar, né, aliados. E quanta gente deveria, num país que se diz civilizado, claro que você pode colocar um aliado seu, não tem problema nenhum, desde que ele tenha a competência adequada para exercer aquela função. E tenha a competência não só para exercer a função, mas também para dar qualidade política àquela equipe que está no poder. Eu não posso simplesmente assumir um cargo, cruzar os braços e dizer, não, foi promessa política e vai ficar por isso mesmo. Não é o caso do professor Marcos, ele não fez isso. A crítica com ele foi outra, né? Foi porque a gente assume uma área como essa da educação, e vocês sabem, e nada mudou em Heliópolis. A menina, a Heloísa, que está aí agora, ela está se esforçando pra caramba. Ela está dando, sabe, a gente vai lá, questiona, ela tem as respostas. Claro que a gente sabe que ela não vai mudar se o prefeito Zé Mendonça não quiser que ela mude. Isso aí está claro. Se Mendonça não quiser,
ela não vai mudar nada. Faltou isso ao professor Marcos. Era só simplesmente dizer, olha, eu estou aqui num cargo público, eu dependo do prefeito. Se o prefeito não me dá a carta branca para fazer isso, eu não posso fazer. Pronto. Aí a gente tem um culpado, que é um cargo maior, que é o prefeito. A gente vai fazer crítica ao prefeito. Mas o prefeito pode muito bem dizer, eu nomeei o cara e o cara não me dá nenhuma resposta. Não me fez nenhum projeto, não fez absolutamente nada. Não é o prefeito que é culpado. Então, eu espero que o professor Marcos tenha colocado a cabeça no lugar, né? Espero que ele não veja isso como uma animosidade minha contra ele, mas contra o cargo que ele exerceu, a função que ele estava à frente da secretaria, que já passou, né? Não cabe mais aqui fazer nenhuma análise, né? Mas que está aí o processo. Quero agradecer, inclusive, ao advogado doutor Vinícius, que me mandou a decisão hoje, né? E que essa vitória, que ele inclusive me disse, Lanisvaldo, ganhamos mais uma, né? Eu não acho que nós ganhamos, doutor Vinícius. Eu acho que nós cumprimos nossa missão, que é a busca de justiça, né? Infelizmente, a gente vai 10 vezes à justiça, ganha uma, duas, perde 7, 8, recorre novamente e vamos na luta. Mas não vou, em momento algum, me arbitrar do direito de fazer aqui algo errado. Eu critico aqui ministros, critico aqui tanta gente, mas eu critico dentro daquilo que eu tenho consciência que está fora do chamado Estado republicano. Né? Nós não podemos continuar errando do jeito que a gente erra. E uma sentença como essa dá um alívio, porque nos dá esperança. E a esperança, sabe, faz com que a gente siga em frente e mostre a gente que o caminho é esse mesmo. É esse o caminho que nós vamos seguir. E preciso de você. Fale com seu vizinho, com sua vizinha, com seu amigo, com a namorada, com o namorado, com o marido, com a esposa, e se associe a este canal. Nós precisamos continuar crescendo para continuar prestando serviço. Nós não ganhamos nada com isso. Pelo contrário, às vezes temos que botar a mão no bolso para poder financiar a manutenção desse canal por aqui. Um abraço, dê o like nesse vídeo e até uma outra oportunidade.